Entre muitas perguntas e planos, projetos que a gente faz no final do ano, algumas pessoas têm um tempinho a mais, tem aquele recesso, tem aquelas férias coletivas e acabam não só projetando para o ano que está vindo, não só refletindo sobre o que passou, mas acabam entrando em tanto questionamento, começam a questionar sobre o sentido da vida, começam a questionar sobre questões mais profundas. E, na verdade, saber a razão da nossa existência, saber o propósito da vida, é o segredo da felicidade. Porque alegrias nós teremos, mas muitas vezes as tristezas também chegam. E isso é normal na vida do ser humano. Por isso que o salmista diz que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Por isso que o rei Salomão disse que tem tempo de se alegrar e tem tempo de chorar, tem tempo de fazer festa e tem tempo de ir à casa de luto. Então é normal na vida a gente ter alegria e a gente ter tristezas, mas felicidade é um conceito que aponta para um sentimento de satisfação, de completude, de plenitude, que não é variável como a alegria. E a felicidade, esse sentimento, essa completude, ela é muito real na vida daquelas pessoas que sabem qual é o propósito da sua vida, por que ela está viva. Essa pessoa que sabe o sentido da sua existência é uma pessoa feliz, porque as tristezas podem acontecer, a vida pode ficar difícil, mas se você sabe por que você foi criado, assim como a gente orou aqui, que o maior problema já foi resolvido, que é o pecado, por isso você pode ficar em paz. Aquele que sabe o sentido da vida, ele consegue enfrentar toda e qualquer situação. E essa questão sobre o que é a verdadeira felicidade, sobre qual o motivo da vida, foi refletida séculos e séculos atrás por um rei famosíssimo, filho do rei Davi, rei Salomão. Inclusive, ele registrou muitas dessas reflexões em um livro que tem o nome de Eclesiastes. A palavra Eclesiastes é uma palavra transliterada do grego que significa aquele que vai diante de uma assembleia de pessoas. E fica subentendido que ele vai diante da assembleia de um grupo de pessoas para falar algo. Então, às vezes a palavra é traduzida como pregador. Então, nesse livro, no capítulo 2, ele vai trabalhar sobre essas questões do sentido da vida e da felicidade. Eu queria ler com você Eclesiastes capítulo 2. Gabriel, eu não sei se vocês se atentaram lá, mas hoje é na NVI. Eclesiastes capítulo 2, nós leremos do verso 1 até o verso 11. Você que ficou muito abatido esse ano, por causa das tristezas da vida, por causa das lutas, das tribulações, se você entende, se você entender o sentido da vida, por que Deus te criou, e o que é verdadeiramente a felicidade, certamente nesse próximo ano, você vai se abater menos, você vai resistir mais, você vai estar mais fortalecido. Então ele disse o seguinte: eu disse a mim mesmo, disse Salomão, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servir-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram,
não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, percebi que foi tudo inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Ele está investigando, esse é o grande tema do livro. Salomão está investigando qual o propósito da vida, como que eu encontro felicidade, como que eu consigo passar pelas as tristezas da vida presente e não ficar abalado, prostrado, mas ter um sentimento de completude, de plenitude, que eu viva feliz, que eu esteja realizado, que eu esteja repleto. Como que eu encontro esse sentimento? Qual o sentido da vida? Qual o sentido da existência? Qual o segredo da felicidade? Qual o caminho da felicidade? Ele escreveu um livro inteiro para refletir sobre isso. E em determinado momento, que é o texto que nós lemos, ele está fazendo uma investigação, está aqui no final do versículo 3, ele diz: eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos anos da vida humana, porque diante da eternidade, viveu 80, 90, morreu em Juiz de Fora algumas semanas atrás, uma das mulheres mais idosas do mundo, com acho que era 117 anos, negócio incrível. Ela viu as 2 guerras mundiais, ela viu grandes revoluções, ela viu o surgimento da Guerra Fria e o fim da Guerra Fria. Ela morreu com mais de 115 anos, mas diante da eternidade, isso não é nada. A vida humana é muito curta, por isso que alguém já comparou ela com um sopro. Por isso que o apóstolo Pedro fala que é como aquela florzinha que nasce lá no meio do pasto, e aí de repente o peão está passando e pisa e ela não existe mais. Ou quando a roça é tirada e depois joga aquilo para queimar. A nossa vida é muito rápida, passageira, comparada à eternidade. Então ele está pensando, ele está investigando, gente, o que vale a pena nessa vida? Porque é tudo muito rápido. A gente está aqui, e as crianças estão pequenas, daqui a pouco a gente está dando tchau para os filhos que estão passando no concurso público. A gente está aqui em ansiedade, daqui a pouco o casamento está chegando. Daqui a pouco o neto está chegando e é tão rápido. E essa é a máxima, todo mundo compartilha, mas passou rápido demais. E o que vale a pena na vida? Quanto esforço a gente faz por tanta coisa? E Salomão está injuriado com isso. E muitas vezes é por isso que a gente chega no final do ano e faz tanto projeto e fica tão chateado com algumas coisas que aconteceram, porque a gente está fazendo muita coisa que não vale a pena. E Salomão está investigando isso. E a primeira decisão que ele tomou como um cientista daquele tempo, a primeira investigação que ele quis fazer, a primeira hipótese é que, olha, a vida é para a gente ter prazer. Parecia até, se ele não tivesse vivido antes de Epicuro, que ele leu esse filósofo grego, Epicuro, que dizia que a vida era para você ter prazer. Viva e faça somente aquilo que te dá prazer. Parece que ele leu? Não, ele é anterior. E ele diz o seguinte: eu disse para mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. E aí no verso 3, ele diz: decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo porém a mente orientada pela sabedoria. O que isso significa? Significa que quando ele diz, eu resolvi me entregar ao vinho e à extravagância, não significa que ele ia para a balada todo dia, passava a noite bebendo vinho. Significa que ele quis saber por que as pessoas bebiam vinho, se alegravam, e ele começou a fazer uso do vinho com sabedoria, com entendimento, para descobrir quantos cálices de vinho levava a ele aquela sensação de alegria. E ele começou a fazer uso do álcool, não só em momentos sociais, como acontecia no Israel antigo, mas uso contínuo para se alegrar. É uma espécie de um entorpecente que ele usava para buscar essa alegria. Ele está em busca de prazer. No verso 10 ele diz: não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. E essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Então, se você trabalha muito, se esforça, e no final do mês você pode ali levar a família com aquele salário para comer uma coisa gostosa, é a recompensa do seu trabalho. É o que ele está dizendo. Que ele buscou muitas alegrias e ele viu a recompensa do trabalho nessas alegrias. Só que ele fala que tudo que ele quis, ele fez. Tudo que ele desejou, ele pôs a mão,
ele fez, ele desejava, ele tinha. Ele viveu por um tempo para o prazer. Ele pensava, talvez, que felicidade era somatória de muitas alegrias. Ele imaginou, talvez, que se ele tivesse todo dia uma grande alegria na sua vida, ele encontraria o caminho da felicidade. E aí é interessante, porque no verso 1, ele diz, no finalzinho, mas isso também se revelou inútil. Esse esforço de viver pelo prazer se revelou inútil na missão de descobrir o que é a felicidade. E aí no verso 2 ele diz, concluir que o rir é loucura, e a alegria de nada vale. É óbvio que rir não é loucura, e é óbvio que se sentir alegre não é inútil de tudo. É inútil para o propósito que ele tinha, que era encontrar a felicidade. Então, na primeira hipótese que ele teve, de que ser feliz e ser uma pessoa plena é ter uma vida boa todo dia, sem enfermidade, se eu quero beber vinho eu tomo vinho, se eu quero beber minha Coca-Cola eu bebo minha Coca-Cola, sem me preocupar com nada, se eu tenho dinheiro então eu viajo, eu vou viver para fazer tudo que eu quero, será que eu vou encontrar felicidade? Ele diz não. Então você que jogou na mega da virada, está aí em pecado, pensando no resultado, pensando que se você ficar quase que bilionário, seus problemas vão acabar, eu não vou precisar mais trabalhar, eu vou viver só na praia, eu vou na igreja que eu quero, lá em Brasília, não vou ficar mais nessa igrejinha Ibiçu, vou lá para Memorial, eu vou fazer o que eu quero. Você não vai ser feliz, enchendo a sua vida só de alegria, você não vai ser feliz. A felicidade não é uma somatória de momentos alegres da vida. E aí ele teve uma outra ideia. Já que isso não adiantou, no final ele continuou deprimido do mesmo jeito, sem sentido, sem significado. No verso 4 ele diz o seguinte, então eu me lancei a grandes projetos. Ele era o rei de Israel, recurso não era o problema. Então ele buscou projeto de poder, projeto de transcendência, ele quis escrever o nome dele na história. Falou, bom, talvez o sentido da vida é isso, talvez o que vai me trazer a felicidade é isso. Porque buscando prazer todo dia eu não encontrei a felicidade, mas talvez eu vou ser feliz se no dia que eu morrer eu entrar para a história. Se eu for o maior rei que passou, talvez eu vou encontrar felicidade nisso. E aí olha o que ele fala, eu me lancei a grandes projetos, eu construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins, pomares, e plantei todo tipo de árvore frutífera. Isso para quem mora no Brasil é fácil, encontrar um pedacinho de terra e plantar todo tipo de árvore frutífera não é difícil no Brasil não. Agora isso para um homem que morava em Jerusalém, numa região semiárida, plantar vinhas, fazer pomares e plantar todo tipo de árvore frutífera é uma extravagância. E quando ele fala todo tipo, não é todo tipo que tem em Jerusalém, é todo tipo daquilo que eles conheciam naquele mundo conhecido. Foram trazidas mudas de outros lugares e ele tinha no seu palácio frutas e frutas exóticas para aquela região. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Num lugar onde não tem bosques verdejantes, num lugar semiárido, ele tinha bosques verdejantes por um sistema de irrigação. O que faz Israel ser Israel e diferencia Israel daquelas regiões ao redor é o grande sistema de irrigação que os israelitas desenvolveram hoje. E contribui muito para Israel ser Israel hoje. Ter a riqueza que eles têm, ter a prosperidade que eles têm. E Salomão está dizendo, mais de 2.500 anos atrás, que ele tinha um sistema complexo de irrigação, e isso aqui é muito sério, porque Jerusalém está muito acima em altitude do Rio Jordão. Então ter um sistema de irrigação em Jerusalém é uma coisa muito complexa. Comprei escravos e escravas, além disso tive bois e ovelhas, enfim, ele buscou nos projetos, na grandeza, e muitas pessoas estão buscando, vivendo a vida dessa forma, eles querem deixar um nome na história, eles querem fazer grandes realizações, inclusive, isso é um sentimento muito comum nessa geração mais nova, os jovens de hoje, eles não têm aquela ideia de ter um trabalho fixo e ganhar dinheiro e ter a casa própria. Geralmente os adolescentes jovens de hoje, eles querem fazer algo que dê significado, algo que traga uma contribuição para a sociedade, e muitas pessoas estão vivendo para isso, estão vivendo com essa ilusão de que o sentido da vida é deixar um legado, é deixar algo para próximas gerações, como Salomão buscando um projeto
Outros estão buscando a riqueza. No verso 8 ele diz: ajuntei para mim prata, ouro, tesouros de reis e de províncias. Ele era muito famoso. Outros governantes iam até ele e presenteavam Salomão. E muitas pessoas vivem hoje assim, achando que a felicidade é chegar no primeiro milhão, achando que a felicidade tem a ver com o acúmulo de riqueza nessa terra. E óbvio que poupar não é pecado, inclusive é sinônimo de sabedoria, mas viver para ter palácios nessa terra, para construir seus bosques, para construir os seus pomares, viver para ter mais e mais, foi um caminho que Salomão já pegou, e ele não encontrou felicidade. No verso 8 ele diz algo que era muito comum aos reis da época. Ele fala que ele teve um harém. E quantas pessoas estão terminando seus casamentos por causa da incompatibilidade, pseudo-incompatibilidade, ou por dificuldades na intimidade? Porque o seu Deus é a satisfação nessa área. E se pudesse, teria um harém. E ele diz que teve um harém, ou seja, ele tinha uma série de mulheres ao seu dispor. Ou seja, ele não tinha nenhum tipo de continência nessa área e nessa necessidade humana. E ele não encontrou felicidade nisso. E quantos casamentos terminam, e no público as pessoas dizem: acabou o amor, mas na verdade é porque as pessoas idolatram esse prazer da vida humana. E ele buscou isso, e não encontrou. E ele fala que ele tinha cantores e cantoras. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Ele tinha glória, ele tinha sucesso, ele tinha fama. Se fosse nos dias de hoje, teria mais seguidores do que qualquer homem em Jerusalém. Talvez é isso que ele ia escrever, sem comprar seguidores. Ele era famoso, conhecido, e quando a gente vê inclusive sua biografia, é interessante perceber que realmente reis e rainhas de outros lugares vinham visitar Salomão. Eu lembro quando Donald Trump ganhou as eleições, eu estava lá na Jordânia, na mesma semana que Trump assumiu, antes do dia, eu não sei se é 7 de janeiro, porque eu acho que eles assumem lá uns dias depois, mas na mesma semana que ele assumiu, o rei da Jordânia pegou o seu avião particular e foi cumprimentar Donald Trump pessoalmente. Porque é o presidente da maior economia do mundo, é o presidente da nação mais poderosa da terra, e os outros reis vão, cumprimentam, batem continência. Isso acontecia naquele tempo também. Então Salomão, ele tinha todo o dinheiro do mundo, ele buscou viver uma vida de prazeres. Salomão, ele empenhou por um tempo a vida buscando deixar o seu nome na história. Ele alcançou a glória dos homens, fama, sucesso, reconhecimento. E é interessante porque geralmente é isso que os seres humanos querem. Ou eles querem dinheiro, ou eles querem poder, ou eles querem fama, ou eles querem prazer. Na verdade, eu li um livro uma vez e o psicólogo disse isso, que as necessidades mais básicas, os psicólogos aí depois me corrigem, também foi ele que falou, não fui eu, mas ele disse isso, que as 3 necessidades psíquicas básicas dos seres humanos eram essas: prazer, poder e segurança. E tudo isso Salomão tinha, e é disso que ele está falando, parece um tratado psicológico. E ele vai falando das aventuras dele para encontrar satisfação na vida. E o verso 11 é tremendamente triste, porque ele diz: contudo, quando eu avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que foi tudo inútil, foi correr atrás do vento, e não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Ou seja, todo o empenho que a gente faz nessa terra para encontrar felicidade, não tem proveito nenhum nisso. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo de forma absoluta que nada vale de nada, isso seria um contrassenso bíblico. Vale a pena trabalhar, vale a pena se alegrar, tudo isso é bom, tem o seu valor. Mas ele está falando que é inútil quando você coloca nessas coisas a expectativa da vida, a realização da vida. Então, meu irmão, eu não sei o que você está projetando para o próximo ano, mas eu queria que ficasse muito claro isso para você. Que você não vai ser feliz se o seu casamento for o melhor do mundo e as suas necessidades íntimas foram satisfeitas plenamente. Não é trocando de cônjuge que você vai resolver o seu problema e você vai ter felicidade.
Felicidade não está em encontrar alguém para casar, ou uma namorada. A felicidade não está em dinheiro, em questões materiais. O quanto você ganha pode determinar muitas coisas, mas não pode determinar se você é feliz ou não. A busca por fama, por reconhecimento, expressa nesse nosso universo de redes sociais, que tem deixado tanta gente doente, psiquicamente, ansioso, porque a necessidade é ser relevante, a necessidade é ser visto, a necessidade é ser reconhecido, a necessidade é ser aplaudido, a necessidade é ser seguido. Isso adoece. A gente está clamando por reconhecimento, a gente está clamando por glória, a gente está clamando por reconhecimento dos homens. A felicidade não está nisso. O que vem quando você conquista essas coisas, quando o seu coração está nisso, é o que vem no coração de Salomão: frustração. Então, eu tenho certeza que se o seu problema é dinheiro, e se você ganhasse uma grande quantidade de dinheiro, viria uma grande alegria, e depois de um tempo, o vazio voltaria ao seu coração. Se você acha que o seu problema é um relacionamento, quem já passou por essa ansiedade sabe que depois você entra no relacionamento e percebe que não é isso que resolve o seu problema de felicidade existencial. Não é dinheiro, não são grandes projetos, não é fama, não é sucesso, não é poder, não é a glória dos homens. Ele não fala nessa passagem o que é. Então, eu não posso deixar você ir para casa sem saber. A gente vai pular lá para o final do livro, porque ele trabalha o livro inteiro questionando, em crise filosófica e existencial, mas lá no final, no penúltimo versículo, ele dá o segredo da felicidade, ele dá o segredo da existência. Por favor, vamos a Eclesiastes capítulo 12. Penúltimo versículo, ele dá a resposta para nós, a resposta para você. Contudo, agora que já se ouviu tudo, e aí é tudo que ele falou no livro, que foi muito nesse tom de tudo que a gente viu aqui. Aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, isso é essencial para o ser humano, isso é a coisa mais importante da sua vida, isso é aquilo que é essência, isso é o ser e não fazer, isso é aquilo que ninguém pode tomar de você, isso é o tesouro que a traça e a ferrugem não corroem, esse é o sentido da vida, esse é o propósito da sua existência. Antes de pensar em uma questão específica, você precisa ter isso muito claro: Deus te criou para que você possa temê-lo e obedecer às suas leis. Naquele tempo, Deus ainda não tinha dito para as pessoas que Ele é um Pai amoroso. Eles tinham a ideia de um Deus só, transcendente, todo-poderoso. Então, quando se falava em relacionamento com esse Deus, se falava em temor e obediência. Mas no desenrolar da revelação de Deus para nós, ou seja, os anos foram passando e Deus foi se mostrando cada vez mais, a gente chegou no clímax da revelação, e Jesus veio e disse que temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos é ter um relacionamento vivo com esse Deus, de pai para filho. Então o propósito da sua criação é o que a gente encontra lá no início da Bíblia: Adão e Eva conversando com Deus todo final de tarde. Esse é o propósito da vida, ter um relacionamento com o seu Criador. Deus te criou de forma única e se revela a cada um de nós de forma individual, porque você foi criado para ter um relacionamento com Deus. A maior parte dos nossos problemas ou são resolvidos ou são amenizados quando a gente está alinhado no nosso relacionamento com Deus. Uma pessoa que cumpre o propósito da vida, ela está em relacionamento com Deus. Se ela tem muito dinheiro, isso não rouba a sua sanidade. Ela usa esse dinheiro de acordo com os princípios de Deus. Isso é muito bom para ela, para a família dela e para quem está ao redor dela. Uma pessoa que está em relacionamento com Deus, ela usa a projeção que o próprio Deus permitiu ela ter na sociedade para abençoar pessoas. Uma pessoa que está em relacionamento com Deus, enquanto ela vai avançando na sociedade,
vai conquistando, vai realizando, ela vai glorificando a Deus com o seu sucesso e com as suas realizações. Uma pessoa que está em relacionamento, intimidade com Deus, que teme a Deus, que obedece a Deus, que está caminhando com Deus, ela encontra alegrias, mesmo quando há motivo para chorar. E ela não espera do seu cônjuge a resolução de todos os seus problemas, mas repleto e feliz com Deus, ela está num relacionamento para abençoar, porque ela vive o que Jesus disse, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, e quem já recebeu tudo em Cristo Jesus, está apto para dar, para se doar e para abençoar. Então eu quero dizer isso para você de uma forma muito clara e objetiva. Eu não sei quais são os seus planos para o próximo ano, mas se não passa por estar mais íntimo de Deus, se não passa por estar avançando no seu relacionamento com Deus, o ano ainda não acabou. É tempo de você refazer a sua listinha de prioridades e refazer os seus planos e projetos. Por quê? Porque tudo que você projetou, se Deus não é o centro, se o seu relacionamento com Deus não está em primeiro lugar, você pode até alcançar todas as coisas. Você vai chegar no final do ano que vem, existencialmente, espiritualmente, como você está agora, ou talvez até pior. Porque quando nosso coração não está alinhado e ajustado, as bênçãos que Deus nos dá, muitas vezes se tornam ídolos. E aí o nosso problema espiritual se torna maior do que era antes. Não é errado você ter planos, não é errado você ter projetos, não é errado você querer avançar nesse tempo, nessa sociedade, nessa cultura, nessa vida. Não tem nada de errado nisso. Mas a coisa mais importante da sua vida precisa ser o seu relacionamento com Jesus. Para algumas pessoas é fácil entender isso. Para quem não entende exatamente o que isso significa que quem prioriza o relacionamento com Jesus, fala com Jesus. A gente chama isso na religião de oração. Então, se a gente está falando de um relacionamento, a gente está falando de diálogo. E se não há diálogo com Deus, não há oração, não há relacionamento. A gente está falando de ouvir a Deus. E Deus tem falado hoje conosco através do seu Espírito e de uma forma ainda mais gritante através da sua palavra. Então, estar em relacionamento com Deus mais íntimo no ano de 2023 significa ler mais a sua Bíblia. Estar em relacionamento com Deus, temer a Deus, obedecer os seus mandamentos, significa você ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, para você viver de acordo com a Escritura, de acordo com a vontade de Deus. Significa fazer o que Deus quer. E é muito simplório, mas é necessário ser dito isso para algumas pessoas. Que Deus quer que você esteja na igreja. Que Deus quer que você seja membro de uma igreja, um membro ativo e efetivo. Que Deus quer que você se batize se você não é batizado. Que Deus quer que você participe da ceia depois de ser batizado. Algumas pessoas estão esperando o anjo Gabriel vir de novo, para revelar uma grande vontade de Deus. Deus quer que na hora da luta e da tribulação, você dê glória e não murmure. Deus quer que na hora que vier a tristeza, você chore, mas na hora que acordar, no dia seguinte, você ter paz e tranquilidade, porque o seu relacionamento com Deus é tão íntimo, verdadeiro, que isso te traz serenidade. Que você não seja pior do que quem não conhece a Deus, murmurando, reclamando, por qualquer coisa. Deus quer que você, ainda que tenha passado por lutas e tribulações, tenha paz, tenha serenidade, seja feliz, porque quando a gente está com Deus, é isso que a gente tem: paz, felicidade e plenitude. Não dá para prometer para você aqui na terra riqueza, saúde e essas coisas, ainda que Deus tenha dado muito, porque Ele é maravilhoso. Mas dá para prometer, porque Jesus prometeu felicidade, completude, saber que às vezes as coisas não estão indo do jeito que eu queria, mas tem esperança, tem motivo para viver, tem motivo para sorrir. Enquanto a gente estiver nessa terra, tem alegrias para a gente viver, porque a nossa alegria, ela emana de uma felicidade que vem dos céus. Nós não somos reféns das intempéries desse tempo. Nós somos filhos de Deus, e desse relacionamento com Deus emana a verdadeira vida, a verdadeira felicidade.
Então não faça o que Salomão tentou e deu errado. Porque pegar o caminho que já deu errado para o outro e tentar fazer dar certo, não precisa falar. Mas aqui só tem gente inteligente. E Salomão já mostrou o caminho. Então, primeira coisa da listinha para 2023, eu preciso amar mais Jesus. Eu preciso ler mais a minha Bíblia. Eu preciso ser um crente melhor. Aí, se isso acontecer, se você estiver focado nisso, mais uns 3, 4 tópicos que você tinha colocado lá, vai vir naturalmente. Queria melhorar no meu trabalho. Se você estiver bem com Deus, meu amigo, você vai ser o melhor profissional e a bondade vai te alcançar. Você vai ser promovido sem pedir. Porque uma pessoa feliz, uma pessoa plena, é uma pessoa que é um melhor colaborador na sua empresa. Uma meta é ter um casamento melhor. Esteja bem com Deus. E se a sua esposa, o seu esposo não melhorar, você vai melhorar. E aí ela vai melhorar junto, porque não tem como. Quando a gente semeia coisa boa, a gente colhe coisa boa. Então, quando você está bem com Deus, quase todos os problemas, as coisas vão se resolvendo. Para concluir, meus irmãos, a realização existencial do ser humano, ou a felicidade do ser humano, está em seu relacionamento com Deus. Essa é a grande ideia de hoje. Essa é a conclusão do rei Salomão, considerado na cultura judaico-cristã o homem mais sábio do planeta. Escreveu um livro com 12 capítulos, longo, teorizou, argumentou, uma grande tese de doutorado filosófica, e a conclusão dele é muito simples, que a nossa felicidade, ela está na nossa intimidade, no nosso relacionamento com Deus. Inclusive, se você está aqui nessa noite e não sabe exatamente o que isso significa, isso começa com você pedindo a Jesus para te levar até o Pai, porque Jesus falou que Ele era o caminho, Ele era a verdade, Ele era a vida, e ninguém podia ir ao Pai se não fosse através dele. Comece entregando sua vida para Jesus nessa noite, e aí você vai ver não só um 2023 melhor, mas você vai descobrir o que é a vida de verdade. Vamos orar? Feche seus olhos, o Ministério de Louvor vai vir aqui à frente. Se você quiser e puder se ajoelhar comigo, a gente vai fazer essa oração de consagração a Deus ajoelhados. Eu sei que alguns não podem, então você pode ficar sentado ou em pé como você quiser. A gente vai orar nesse momento, depois nós vamos cantar, encerrar esse culto com um louvor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Pai, ajoelhados na Tua presença, Senhor, reconhecendo que nós não podemos ficar de pé nesse próximo ano e nós não podemos viver a nossa vida sem a Tua presença, Senhor. E nós mostramos isso com o nosso corpo, nós nos humilhamos diante da Tua potente mão, diante da Tua face, e queremos dizer, Pai, que sem Ti nós somos nada, que sem o Senhor somos ninguém, que nós somos relativos ao Senhor. Tu és o único que é absoluto e todo-poderoso. Nós somos dependentes de Ti, nós precisamos do Senhor, e nós queremos Te agradecer, Senhor, por esse ano que passou, por cada bênção, por cada vitória, por cada alegria, pelo pão de cada dia, pelo sustento que o Senhor tem nos dado, pelo livramento e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. E se nós estamos aqui nessa noite é porque a bênção do Senhor está sobre nós. Nós Te agradecemos por isso, Te agradecemos pelas lutas, pelas tribulações que nos aproximaram mais de Ti, pelas lutas e tribulações que nos fizeram, Senhor Deus, entender quem somos, Deus, que nos aperfeiçoaram, que nos aproximaram do Senhor, que nos moldaram, que nos deixaram mais parecidos contigo. E nós queremos, Senhor Deus, consagrar nessa hora o ano que está vindo, Senhor. Nós queremos consagrar a nossa vida, a vida da nossa família ao Senhor. Nós queremos dizer, Pai, que a nossa vida pertence ao Senhor. E nós queremos dizer que em 2023, tudo que a gente está pensando, sonhando, planejando, nós colocamos nas Tuas mãos e pedimos: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, e que todas as coisas sejam do jeito do Senhor na nossa vida, Senhor. Pai, que em 2023 nós possamos Te amar mais, nós queremos ser mais espirituais, nós queremos, Senhor Deus, estar mais em sintonia contigo, nós queremos Te obedecer mais, nós queremos fazer a coisa mais do Teu jeito e menos do nosso jeito.
Senhor Deus, em nome de Jesus, nós consagramos as nossas vidas ao Senhor. Nós consagramos as nossas famílias ao Senhor. Nós consagramos a Igreja Batista Sul ao Senhor. Deus, nós dedicamos essa igreja ao Senhor. Nós somos teus e nós queremos viver a tua vontade. E que o Senhor ordene sobre nós somente a tua vontade, Senhor. Não a nossa vontade pecaminosa, não a vontade do diabo, não a vontade desse mundo, mas sobre as nossas vidas o teu querer. Nós consagramos 2023 ao Senhor, colocamos tudo nas tuas mãos e nós queremos descansar, porque nós confiamos que o Senhor é o melhor e por isso o Senhor tem o melhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.